Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Jesus Cristo falou, está falado. 13h07. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos, todo sábado após o programa Viva a Vida, domingo, 13h. Você fica então sendo meu convidado, está ouvindo o ensinamento do Filho de Deus. Mas você na sua casa, tendo a curiosidade, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João, livro de Apocalipse, e dá uma analisada ali, avalia bem e separa um pouco as palavras do Filho de Deus, porque Deus ele se apresentou. O livro de Hebreus fala que Deus se apresentou aqui no planeta Terra de algumas maneiras, através de anjos, através dos profetas, e também se apresentou através dos apóstolos e principalmente através do Filho dele, Jesus Cristo. Então o Criador de todas as coisas, aquele que eu e você dependemos das coisas mais essenciais, incluindo principalmente a vida, vem do mundo oculto, do mundo que você e eu não temos domínio. Esta é uma realidade. Então é muito importante eu e você atentarmos para aquilo que Jesus Cristo tem falado, aquilo que Ele tem falado para mim e para você, porque o Pai, Deus, se apresentou aqui na terra através do Filho, aquele que aperfeiçoa toda a Escritura, todo o ensino, toda a orientação que veio até a mim e até a você. Mensagem que eu trago hoje para você, amigo ouvinte, deixando aqui um forte abraço a Janice e Vitória, também meus amigos, o casal de amigos aí, o Donizete, também a Pâmela, seus filhos, o Benjamin, também a Maria e também o Samuel. Amigo ouvinte, vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que Deus falou através do Filho aqui em Marcos. Queria compartilhar com você Marcos capítulo 9, o versículo é o 28 e 29. Uma mensagem bastante delicada
de uma situação ou de situações que todo ser humano passa, mas por causa do conflito religioso que nós temos, tanto fora de nós, nossa cultura, quanto dentro de nós, às vezes nós passamos 10, 20, 30, 50 anos sofrendo, partimos da terra e deixamos com a nossa família uma herança. Como sempre falo aqui, o Evangelho ensina que todos nós temos herança, né? Você que está aí me ouvindo, todos nós temos heranças genéticas, heranças materiais e heranças espirituais. Aqueles que não tem nada sempre deixa alguma coisa. Alguma coisa sempre fica, mesmo a pessoa não tendo nada, ela sempre deixa heranças. E eu, como pregador do Evangelho, como um estudador dos ensinamentos de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que percebo todas as coisas. Eu fui criado por uma família, meu pai e minha mãe tiveram, ambos tiveram famílias antes, de se conhecerem, e meu pai e minha mãe teve 3 filhos, e depois pai e mãe morreu, os filhos foram dispersos, cada um foi criado por uma família, e a família que me adotou, então é a minha família predominante para mim. Mas todos nós, então é muito fácil analisar, não preciso nem citar a sua vida, eu tenho a minha vida para analisar situações do próprio lado familiar, tanto do meu pai antes de conhecer minha mãe, da minha mãe antes de conhecer meu pai, do meu próprio vínculo de irmandade ou dos irmãos aos quais eu fui criado. Isso incluindo também os demais vizinhos, conhecidos, que a gente é proibido pelo Filho de Deus para julgar, e se julgar, deve julgar pela reta justiça, mas não é proibido pelo Filho de Deus a analisar, a avaliar, a observar. Jesus Cristo mandou fazer isto, Até na oração do Pai Nosso ele fala assim, não vos assemelheis a estes, não sejais como aqueles, deixando bem claro que é muito importante aí você fazermos uma análise todos os dias, toda a semana, uma vez por mês, no mínimo, Então é muito importante aí você analisarmos situações, as coisas que vão acontecendo, quais são as nossas heranças, seja ela genética, seja ela espiritual, seja ela material. E todas elas só existem se nós zelarmos, se nós cuidarmos de uma herança genética, ela vai estar conosco. Se cuidarmos de uma herança material, ela vai aumentar, ela vai também vir conosco. E se nós cuidarmos de uma herança espiritual, seja do bem ou do mal, ela também vai vir conosco. Onde você for, ela vai contigo. E isso é muito importante você mesmo analisar isso e buscar os ensinamentos de Jesus Cristo ou conversar abertamente. Às vezes eu converso com pessoas abertamente, sem conflito religioso, porque cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa ou outra, é muito normal isto, Agora, o que não podemos defender é que se o meu líder é mais importante que o seu, a minha igreja é mais importante que a sua, não é a minha que é a famosa, a sua não é. Não, eu estou mais certo e você está mais errado, ou eu estou mais errado e você que está certo. Não, tem que analisar que Jesus Cristo está certo. E nisto, concordando, há um diálogo muito bom, há um produzir de frutos muito bons. O próprio Jesus Cristo fala isso, em algumas passagens. E aqui nessa passagem, amigo ouvinte, está escrito assim, Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, assim está escrito, assim diz o Senhor, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, ou em particular, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Palavra do Filho de Deus para mim e para você, amigo ouvinte. Amigo ouvinte, vamos voltar um pouquinho aqui para você entender o que aconteceu, para nós pararmos aqui no versículo 28 e 29. No início do versículo de número 14, diz assim, e quando aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram.
E perguntou aos escribas: o que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e o espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, e eles não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me-no. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em parte, ou em particular: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Foi ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Seja o Cordeiro. Amigo ouvinte, ficou bem claro nessa leitura de que os discípulos de Jesus Cristo, homens comuns sem a orientação dele, Jesus Cristo, homem comum como pessoa, né? Mas com um propósito de, além do comum, de trabalhar, organizar e viver aqui na terra como colheitadores, plantadores, como uma pessoa, um cidadão, tinha uma outra orientação totalmente sobrenatural, vinda do Filho de Deus, porque Jesus Cristo no Evangelho, ele nos ensina a uma convivência lógica e também ele nos ensina algo de convivência sobrenatural. E aqui nessa passagem, amigo ouvinte, então os discípulos de Jesus Cristo estavam discutindo com outros orientadores religiosos. É como se fosse hoje um pregador do Evangelho com outros demais religiões, fazendo ali uma análise do que estava acontecendo. E havia um senhor com um menino que tinha um espírito mau nele, que às vezes jogava no fogo, jogava na água, estava atormentando a vida daquele pai ou dos seus familiares, né, sobrecarregando, claro, aquela família através do filho que ele tinha. Um grande problema estava ali. E os discípulos de Jesus Cristo, seguidor do Filho de Deus, e os também pregadores de determinadas ou derivadas religiões estavam discutindo. Afinal de contas, é psicológico, é emocional, é físico, é coisa do que? O que seria isso que está acontecendo? Então, Jesus Cristo perguntou: o que é que vocês discutem?
E então eles perguntou ao pai. E o pai disse assim: eu trouxe meu filho com um problema aqui que o remédio não resolve. O problema que está aqui acontecendo com eles, com o meu filho, não tem solução lógica. Não dá para entender, materialmente dizendo, não se resolve. Eu trouxe para os seus discípulos, e os seus discípulos não puderam resolver o meu problema. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus Cristo deu uma repreensão, não ao homem só, a todos nós. Ele falou assim: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Imagina se nós formos falarmos detalhes por detalhes de tudo que Jesus Cristo falou aqui, você vai chegar a ver de que a maneira que vocês estamos vivendo não é uma maneira de domínio cristão, e sim, às vezes, até diabólica. Na maioria das nossas crenças, ou até mesmo na maioria do que nós defendemos como certo ou errado. E aqui nessa passagem, então, Jesus Cristo perguntou para o homem: desde quando acontece esse problema com seu filho? Ele falou: desde a infância. Aí Jesus Cristo falou assim: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então ele falou assim: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Foi sincero com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo repreendeu aquele mal que estava agindo no filho daquele homem e mandou aquele mal se retirar. Ele agitou com violência, saiu, o menino ficou como morto, está aqui escrito. E então Jesus Cristo pegou pela mão, o levantou. E muito natural que todo aquele que tem curiosidade e oportunidade de conversar com alguém que entende de algo, os discípulos chegaram no versículo que eu li para você aqui, no versículo de número 28 e 29. Enquanto entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Senhor, por que não podemos nós resolver esse problema? Por que não posso eu? Por que não pode você resolver esse problema? Por que será? Porque nossos ouvidos, nossos olhos não estão focados no feito de Jesus Cristo, no ensino dele, porque certamente se tivéssemos, nós também teríamos que fazer isso. Mas qual é a lógica natural de que eu e você venhamos fazer isso? Nenhuma. E qual é a lógica sobrenatural cristã de fazer isso? Várias. Então, os discípulos perguntaram: por que nós não podemos fazer isso? Por que fomos envergonhados? Ou por que esse tipo de problema veio até nós e nós não conseguimos resolver esse tipo de problema? Aí Jesus Cristo falou assim: disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ou seja, há um tipo de mal que reina em áreas da minha, da sua, da nossa vida. Há tipo de heranças que nós carregamos conosco, seja ela genética, seja ela material ou espiritual, que só vai sair quando nós entendermos que há um tipo de mal que só se expulsa, só se manda embora da nossa vida com oração e jejum. O que será oração e jejum? Né? Espera aí, o mal está aqui, eu vou deixar este mal, vou fazer oração e jejum. Não é. Jesus Cristo já estava preparado. Jesus Cristo até falou uma repreensão muito forte para os discípulos, para nós também. No versículo, deixa eu ver se eu acho aqui para você ver. Ele fala assim: ó geração, até quando estarei convosco? Ele dá uma repreensão muito, muito forte. E ele respondendo diz: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando sofrereis ainda? Enquanto nós tiver os orientadores que nós temos, dado ouvido a eles, enquanto nós tiver um ensinador que nós temos, educadores que nós temos, predominando acima do que Jesus Cristo falou, vai ser assim. Jesus Cristo vai chegar para mim, para você, e falar assim: você faz parte de uma geração incrédula. Até quando sofrereis ainda? Veja o quanto nós carregamos conosco coisas que nós temos sido mal educados,
fôssemos bem educados, não carregávamos conosco mais. Mas a gente só quer ouvir aquele que nos agrada. A gente conversa com muitas pessoas, falam assim, eu não ouço esse porque eu não ouço, eu só escuto esse porque esse me agrada. Mas se aquele que está passando coisas que vêm de um Senhor, que não é Jesus Cristo, está me agradando, é porque eu já estou na mesma panela que ele. Ou seja, é a geração incrédula. Até quando sofrereis ainda? Jesus Cristo perguntou para aqueles discípulos, as pessoas que estavam ali, chega para mim e para você hoje. Está um tipo de mal que só se expulsa com oração e jejum. É preciso fazer oração e jejum. Senão, não vai resolver. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado fortemente a sua vida. Deixo aqui as palavras do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus em favor da sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e permaneça. Hoje, para todos, sempre em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o verdão, a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. Que Jesus fez, não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu.
Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.